Kaká tenta armar contra Jão, mas Rochelle vira o jogo e salva o dia ao mandar ela para a cadeia. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, Kaká estava disposta a tudo para forçar Jão a terminar com Madalena, até mesmo chantageá-lo e planejar um ataque. Mas o que ela não esperava era que Rochelle, sempre alerta, descobrisse tudo a tempo de agir. Rochelle corre contra o tempo e faz o impensável e chama a polícia para impedir que ela faça uma maldade com Jão. Na hora do ataque, os homens mal intencionados são surpreendidos pelas sirenes e acabam presos, junto com a própria Kaká, que fica desesperada. Graças à coragem de Rochelle, Jão escapa ileso. Tudo deverá acontecer logo após Kaká pegar pesado com Jão e o ameaçar para ficar com ela. Kaká e Jô estão sentados em um canto discreto da lanchonete, longe de ouvidos curiosos. Kaká fala em tom baixo, mas firme, com um brilho determinado nos olhos. Eu já disse pro Jão, ou ele termina com a Madalena e fica comigo, ou eu faço ele pagar caro. Ele vai aprender a não brincar comigo. Jô arregala os olhos, visivelmente preocupado. Ele se inclina um pouco mais para perto dela e questiona. Kaká, você tá falando sério? Isso já passou dos limites. Você acha mesmo que vai ser feliz obrigando o cara a ficar com você desse jeito? Kaká cruza os braços, a expressão dura, e responde sem hesitar. Eu teria sido feliz com ele se a Madalena não tivesse aparecido para estragar tudo. Agora ele vai reparar esse erro. Ele não tinha o direito de me trocar por ela, Jô. Jô respira fundo e tenta argumentar. Olha, Kaká, eu sei que você tá magoada, mas isso não é jeito de resolver as coisas. Você tá se arriscando muito com essa história. E, sinceramente, isso só vai piorar a situação. Kaká ignora completamente as palavras dele. Ela pega sua bolsa, levanta-se e afirma com um sorriso irônico e fala: eu sei o que eu tô fazendo, Jô. Fica tranquilo. Sem dar tempo para que ele diga mais alguma coisa, ela sai deixando Jô sozinho, com uma expressão preocupada no rosto. Enquanto isso, em outro lugar, Madalena encara Jão, incrédula, enquanto ouve a confissão dele. Ela exclama: Kaká disse isso? Ela passou de todos os limites. Jão, com um semblante sério, cruza os braços e confirma. Disse Madá, e não foi só isso. Ela tá me chantageando. Disse que se eu não terminar com você para ficar com ela, vai fazer uma maldade comigo. Madalena arregala os olhos, visivelmente assustada. Ela questiona com a voz tremendo. E por que ela tá fazendo isso, Jão? Ele respira fundo, como se buscasse paciência para explicar, e responde: porque eu descobri que ela está envolvida em coisa errada. Ela realmente trabalha para Violeta. Ela sabe que se eu abrir a boca, ela está perdida. Está usando isso contra mim, para me forçar a fazer o que ela quer. Madalena dá um passo à frente, tocando o braço dele, e fala com preocupação: Jão, isso é perigoso. Ela é capaz de qualquer coisa. Jão a encara com firmeza, segurando suas mãos para tranquilizá-la, e afirma: eu sei que ela está passando dos limites, mas eu também sei o que estou fazendo, Madá. Eu não vou ceder à chantagem dela. Vou deixar bem claro que não vou fazer parte desse jogo. Madalena o olha, dividida entre admiração e preocupação, e comenta: eu confio em você, mas não consigo evitar de ficar preocupada. Promete que vai tomar cuidado? Jão sorri levemente, acariciando o rosto dela, e garante: prometo, Madá. Você é a única coisa boa que eu tenho nessa vida, e ninguém vai tirar isso de mim. Madalena sorri, mas o olhar preocupado permanece enquanto abraça Jão, buscando conforto na presença dele. Mais tarde, Jão chega à casa de Kaká, batendo na porta com força. A porta se abre e ela aparece, com um sorriso irônico, cruzando os braços. Kaká então pergunta, provocando: já pensou na minha proposta, Jão? Jão a encara com seriedade
os olhos fixos nos dela e retruca: proposta? Não foi uma proposta, foi uma ameaça. Cacá dá de ombros, mantendo o sorriso, e responde com desdém: pode chamar do que quiser. O importante é que você sabe o que tem que fazer. Jão dá um passo à frente, encurtando a distância entre eles, e afirma com firmeza: escuta bem, Cacá. Eu nunca cedi a chantagem nenhuma, e não vai ser agora que isso vai mudar. Essa palhaçada tem que acabar. Você e eu nunca vamos ficar juntos. Nunca. Cacá sente o impacto das palavras dele, e por um momento, seu sorriso desaparece. Ela franze o senho, a raiva surgindo rapidamente, e avisa: você tá brincando com fogo, Jão? Não me provoca, porque eu sou capaz de tudo. Jão ergue o dedo em direção a ela, a expressão dura, e retruca: não sou eu quem tá brincando com fogo, Cacá. É você. Você tá usando o fato de viver no crime para me ameaçar de uma forma terrível. E o pior de tudo, você nem tá pensando no filho que tá esperando. No nosso filho. Cacá sente o golpe das palavras, mas tenta disfarçar, ajeitando o cabelo com um gesto rápido. Ela responde, com a voz carregada de indignação: é justamente pensando no nosso filho que eu tô fazendo isso. Você acha que eu quero criar ele sozinha? Jão solta uma risada amarga e retruca: pensar no seu filho? Isso não é pensar em filho, Cacá. Isso é agir como uma bandida. Você tá cegando tudo e todo mundo ao seu redor com essa obsessão. Cacá dá um passo à frente, os olhos fixos nele, e jura com a voz cheia de ódio: você vai se arrepender de me tratar assim, Jão. Eu vou fazer você pagar por isso. Jão a encara por um momento, sem desviar o olhar, e responde com firmeza: pode tentar, Cacá, mas saiba que eu não tenho medo de você. Sem esperar mais nenhuma resposta, ele se vira e vai embora, caminhando com passos firmes. Cacá fica parada na porta, assistindo-o se afastar. Seus punhos se fecham de raiva e sua expressão se transforma em puro ódio. Ela então murmura, cheia de ódio: ele vai pagar por isso. Enquanto isso, Jô e Rochelle estão conversando em um canto da lanchonete, ambos com expressões preocupadas. Jô respira fundo, como se estivesse tentando organizar os pensamentos, e comenta: eu tentei falar com a Cacá, Rochelle. Tentei fazer ela entender que isso tudo é perigoso, mas não adiantou. Ela tá decidida. Rochelle, que estava secando um copo, para o que está fazendo e olha para ele, incrédula. Ela pergunta: decidida? Do que você tá falando, Jô? O que ela tá planejando? Jô abaixa o tom de voz, olhando ao redor para garantir que ninguém está ouvindo, e confessa: ela tá ameaçando o Jão. Disse que se ele não largar a Madalena para ficar com ela, vai fazer algo muito pior com ele. Rochelle arregala os olhos, chocada, e comenta: essa mulher é louca. Se ela realmente fizer alguma coisa contra o Jão, só para ele largar a Madalena, isso pode acabar muito mal. Jô concorda e fala claramente frustrado: eu avisei, Rochelle. Tentei abrir os olhos dela, mas Cacá tá tão obcecada que não enxerga nada. Rochelle coloca o copo de lado, cruzando os braços, e afirma com determinação: então a gente precisa agir. Eu vou falar com o Jão. Ele precisa saber do perigo que tá correndo. E você, Jô, fica de olho na Cacá. Não deixa ela fazer nenhuma besteira. Jô suspira e responde resignado: vou fazer o possível, Rochelle. Mas, sinceramente, não sei até onde isso pode ir. No dia seguinte, enquanto caminha pela rua em direção à lanchonete, Rochelle avista Cacá entrando em um beco com dois homens de aparência suspeita. Intrigada, ela para e observa de longe. Algo na forma como eles olham ao redor desperta a desconfiança dela, e ela decide segui-los discretamente. No beco, escondida atrás de uma pilha de caixas, Rochelle consegue ouvir a conversa. Cacá, com a voz baixa, mas cheia de determinação, fala para os homens: assim que o Jão voltar para casa à noite, vocês pegam ele de jeito.
Quero que deem uma surra nele para ele entender o que acontece com quem me desafia. Os capangas, com sorrisos maliciosos, confirmam. Pode deixar, Kaká. Vamos cuidar disso direitinho. Rochelle arregala os olhos, segurando a respiração para não ser ouvida. Ela mal consegue acreditar no que acabou de ouvir. Quando os homens começam a se afastar, ela sai do esconderijo rapidamente, sua mente já formulando um plano. Rochelle então murmura: isso não vai acontecer, não mesmo. A garçonete então caminha decidida para alertar João e impedir que algo terrível aconteça. Rochelle passa o dia inquieta, sentindo o peso da responsabilidade em suas ações. Ela tenta ligar para João várias vezes, mas a ligação cai na caixa postal. Na tentativa de encontrar Madalena, ela pergunta por ela em alguns lugares, mas sem sucesso. Cada tentativa frustrada faz sua preocupação crescer. Ela murmura: não posso ficar parada. Preciso fazer alguma coisa antes que seja tarde. Ela pensa em contar tudo para Neuza, mas hesita, mordendo o lábio enquanto segura o celular e fala: e se eu estiver exagerando? Não posso alarmar a dona Neuza sem ter certeza. Quando a noite chega, Rochelle já não consegue esconder o nervosismo. O tempo parece correr contra ela. Finalmente, tomada pela urgência, ela sai da lanchonete às pressas, correndo pelas ruas escuras em direção à casa de João. No meio do caminho, uma ideia surge em sua mente. Ela para na hora, pega o celular com as mãos trêmulas e liga para a polícia. Na ligação, Rochelle fala: alô? É uma emergência. Eu ouvi uns homens combinando de atacar um vizinho meu. Eles marcaram para agora na rua da casa dele. Por favor, mande alguém rápido. A atendente tenta acalmá-la, prometendo que uma viatura será enviada imediatamente. Rochelle respira fundo, agradece e continua correndo em direção à casa de João. Enquanto isso, João caminha despreocupadamente pelas ruas, com as mãos nos bolsos. Ele sente que algo está errado, mas não dá muita atenção à sensação. Atrás dele, 2 homens de aparência intimidadora o seguem de forma discreta, acompanhados por Kaká, que observa tudo com um sorriso frio e satisfeito. Assim que João se aproxima de sua casa, os homens aceleram os passos e o cercam no meio da rua. Ele para imediatamente, confuso e em alerta, e então vê Kaká se aproximando. Ela mantém o sorriso, mas seus olhos brilham com um misto de rancor e prazer enquanto fala: eu avisei, João. Você não quis acreditar em mim e agora vai pagar pelo que fez. João ergue as mãos em um gesto de calma, tentando negociar. Kaká, escuta. Você não precisa fazer isso. Ainda dá tempo de parar com essa loucura. Kaká, rindo de forma amarga, e responde: não tem conversa, João. Acabou pra você. Ela faz um sinal com a cabeça e os homens começam a avançar. João se prepara para se defender, mas antes que o primeiro golpe seja desferido, o som de sirenes invade o ambiente. Luzes vermelhas e azuis iluminam a rua e viaturas da polícia param bruscamente. Os policiais gritam: polícia! Todo mundo com as mãos na cabeça! Os capangas tentam correr, mas os policiais são rápidos. Em poucos segundos, todos estão imobilizados e algemados. Kaká, em pânico, tenta argumentar enquanto é levada para uma viatura. Ela então grita: isso é um engano, eu não fiz nada, eu só estava aqui. Os policiais a ignoram, enquanto a colocam no banco de trás. João observa tudo, chocado, sem acreditar no que acabou de acontecer. Nesse momento, Neuza aparece correndo pela rua, os olhos arregalados de preocupação. Ela corre até João, abraçando-o com força. Neuza então comenta: meu filho, meu Deus, você tá bem? O que aconteceu? João, ainda processando o que acabou de acontecer, responde: tô bem, mãe. Foi a Kaká. Ela armou tudo isso, mas a polícia chegou a tempo.
Antes que Neuza possa dizer algo, Rochelle surge ofegante, ainda com o celular na mão. Ela se aproxima rapidamente e explica: fui eu que chamei a polícia, João. Eu ouvi a Cacá combinando tudo com os capangas e não podia deixar isso acontecer. João olha para Rochelle, os olhos cheios de gratidão. Ele coloca a mão no ombro dela e fala com sinceridade: obrigado, Rochelle. Você me salvou. Eu não sei o que teria acontecido sem você. Neuza segura a mão de Rochelle com firmeza, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e fala: eu nunca vou esquecer o que você fez pelo meu filho. Obrigada, Rochelle. Rochelle dá um sorriso tímido e responde: eu só fiz o que precisava ser feito. Não podia ficar parada. Enquanto as viaturas se afastam, levando os criminosos, inclusive uma Cacá desesperada e ainda gritando, João, Neuza e Rochelle permanecem na rua, sentindo o alívio de que o pior foi evitado. Rochelle encara os dois e finaliza: agora, João, você toma cuidado. Essa mulher é capaz de qualquer coisa. João, determinado a não ser pego desprevenido novamente. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.